Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Hoje eu quero tratar de um tema bastante interessante aqui entre grande parte dos leitores, que são os animais, que é a presença dos animais na literatura. Desde que o homem surgiu na face da Terra, que a gente tem um relacionamento, às vezes amistoso, às vezes conflituoso com os animais, e isso daí não poderia deixar de ter se refletido na literatura, no decorrer aí de toda a história da humanidade. Eu não pretendo fazer aqui um tratado, um estudo sobre o assunto, apenas mostrar alguns livros que tenham os animais ou como protagonistas ou como parte importante da história, para o desenvolvimento da história. Então, são dicas de leituras, a grande maioria eu já fiz, outros ainda não, mas acho que serve de dica aí para quem gosta de juntar essas duas paixões, que são os animais e os livros, A presença dos animais na literatura sempre foi uma constante, desde lá da Grécia Antiga, com o Esopo, com as fábulas, em que ele utilizava já os animais, as características dos animais, como metáforas para comportamentos humanos. Isso daí, ao longo dos séculos, foi sendo muito utilizado até hoje, na literatura, principalmente infantil. Os grandes contos de fadas, os grandes contistas de histórias de fadas também sempre utilizaram os animais. Uma das primeiras obras a utilizar os animais como protagonistas foi o Livro da Selva, do Rudyard Kipling, que muita gente considera que o protagonista dessa história é o Mowgli, mas na verdade são muitos contos onde os animais aparecem sozinhos e protagonizando a história. O Mowgli nem aparece em todas elas. Então, eles podem ser considerados realmente os protagonistas da história. Podendo ser considerado uma fábula, nós temos a Revolução dos Bichos, do George Orwell. Vou mostrar aqui aberto porque meu livrinho está encapado, que é uma fábula moderna em que ele critica o comunismo e se passa numa fazenda onde os animais se revoltam contra a opressão dos humanos, tomam conta da fazenda e a partir daí a gente vai ver como se desenvolve esse relacionamento entre eles, entre as diversas espécies. Um livro imperdível, todo mundo tem que ler, porque ele é um livro curtinho, rapidinho, e muito gostoso de ler e traz essa mensagem extremamente importante, para a gente refletir, às vezes, sobre coisas que a gente percebe, que a gente tem como normais e, na verdade, tem uma motivação muito mais sombria no fundo, Saindo agora do campo da fábula, onde os animais falam e têm atitudes humanas, temos também dois grandes clássicos. Um deles aqui é o Apelo da Selva, que às vezes tem o nome de O Chamado da Selva, que é do Jack London, em que nós temos o cachorro Buck, que ele acaba retornando à vida selvagem, se transformando quase num lobo selvagem. E anos mais tarde, o Jack London escreveu a continuação desse livro, que é o Caninos Brancos, que seria o bisneto do Buck, que faz o caminho reverso. Já é um lobo que ele é domesticado e volta então ao convívio dos humanos. Dois livros sensacionais de aventura para quem gosta aí de cachorro, embora com ressalvas, porque tem muitas cenas assim bastante cruéis envolvendo animais. Então, para quem realmente fica sensibilizado com cenas de maus tratos aos animais, tem que tomar cuidado com esses dois livros, O Apelo da Selva e o Caninos Brancos. Um outro livro também classicão, que embora o animal não seja exatamente protagonista, ele é a motivação para todo o desenrolar da história do livro, que é o Moby Dick, do Herman Melville. A Moby Dick mesmo, a baleia, só aparece no finalzinho do livro, mas é ela que dirige toda a história, todos os acontecimentos aqui são em torno dela e motivados por ela. Então, com certeza, senão não teria nem o nome do livro. Mas, então, é um animal bastante importante também na literatura. Um livro fabuloso, não é uma leitura fácil,
ela muitas vezes tem, grande parte desse livro é quase que uma enciclopédia sobre a caça da baleia. Então, tem também muitas passagens filosóficas, então não é um livro muito fácil, não é um livro simplesmente de aventura de uma caça à baleia. Tem que ser um leitor um pouco mais experiente para ler e gostar desse livro aqui. Mas é uma leitura indispensável também para todo mundo. Um outro escritor que também utilizou muitos animais nas suas obras, principalmente nos contos, foi o Edgar Allan Poe. Ele escreveu também o poema famosíssimo, né, o Corvo, que é um poema fantástico, e também o conto O Gato Preto, que também é um de seus contos mais conhecidos e mais assustadores. Além de também ter utilizado animais em outras obras, em outros contos, como por exemplo nos Assassinatos da Rua Morgue. Ainda nessa área do terror, de ataques de animais, nós temos Os Pássaros, que é mais famoso pelo filme do Hitchcock, mas que é baseado não em uma, mas em duas obras literárias anteriores, que seria um conto da Daphne du Maurier, que alguns dizem que seria plágio, outros que é uma inspiração de um livro anterior de Frank Baker, também chamado Os Pássaros, que realmente conta a história de um ataque. As aves aparentemente enlouquecem, sem motivo nenhum, passam a atacar seres humanos. Como não poderia deixar de ser, o mestre do terror, Stephen King, também utiliza bastante animais em suas obras. Temos aí recentemente o filme O Cemitério, que quem leu a obra e viu o filme aí lembra da participação do gato Church, que não é protagonista, mas tem uma participação importante na história. Mas tem um livro do Stephen King que é especificamente sobre isso, sobre o medo animal, que é o Cujo. E também tem um filme antigo, que é um cão São Bernardo, muito dócil, muito amigo da família, que ele é mordido por um morcego e ele, né, pega raiva, e com isso ele passa a atacar, né, a família, né, a mãe e a criança, que eram seus donos. E eles ficam encurralados dentro de um carro. É um clima bastante claustrofóbico, bastante agressivo. Também não é muito recomendado para quem se choca com cenas envolvendo animais. Para quem gosta de animais, mas não quer encarar essa literatura mais realista, que possa ter algum tipo de maus tratos, mais recentemente surgiu uma leva de livros que mostram animais fofinhos, seu convívio aí com as crianças, com os familiares, né? A mudança de vida que a presença dos animais causou na vida dessas pessoas. Isso começou lá em 2005 com o Marley e Eu, que mostra o convívio da família americana com um cachorro completamente endiabrado, que destruía tudo e mesmo assim era extremamente amado pela família. Mais recentemente tivemos também As Quatro Vidas de um Cachorro, que mostra a reencarnação, digamos assim, de um cachorro e suas 4 vidas, e também a influência que ele teve, a ajuda que ele prestou a várias famílias, né? As várias famílias com as quais ele conviveu. E os gatos também não ficaram de fora dessa. Temos dois livros aí, que é Um Gato de Rua chamado Bob, e a sua continuação, que é O Mundo pelos Olhos de Bob, que já é um livro mais realista. Eu gostei bastante. Ele conta a história de um morador de rua em Londres e como a presença de um gato na vida dele, como os cuidados que ele tinha que prestar, a responsabilidade dele para com o gato, ajudou a se livrar das drogas, a retomar a sua vida, até se tornar um escritor de sucesso. Já foi feito filme também e o cara virou uma celebridade. Na literatura nacional, a presença dos animais já é bem mais modesta. Eu não encontrei nenhum livro especificamente sobre animais, tendo animais como protagonistas, fora da literatura infantil. Mas muitos de nossos grandes escritores utilizaram os animais em suas obras, principalmente em contos. Alguns até enveredaram pela literatura infantil mesmo, como é o caso do Jorge Amado, com o Gato Malhado e Andorinha Sinhá, por exemplo. Mas nos contos também
tivemos a participação de vários animais. Famosos aí a Clarice Lispector, né, com Ulisses, que foi protagonista de alguns contos dela. Inclusive, na estátua que tem dela, no Rio de Janeiro, eles colocaram o Ulisses junto da estátua, de tão querido que ele era pela escritora. Temos também os bois do Conversa de Bois, do Guimarães Rosa, acho que está no Sagarana, se eu não me engano, que também é bastante interessante esse diálogo entre os animais, né, entre os bois que estão puxando ali o carro de bois, e aquela viagem longa e cansativa, e no decorrer da viagem a gente vai vendo aí o papo entre esses animais. E 3 outros livros que tiveram também a presença importante de animais na nossa literatura, não como protagonistas, mas que participaram ali de cenas marcantes, cenas importantes no desenrolar da trama, né? Quem não se emocionou, principalmente na época de colégio, gerações e gerações de leitores se emocionaram aí com A Baleia, do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que acho que é o primeiro exemplo que vem em mente quando a gente fala de animais na literatura, principalmente na brasileira. E uma outra participação também bastante importante aqui do Quincas Borba, que é não só o protagonista humano desse livro, mas também o cachorro com o mesmo nome, que é essencial para a trama, né, toda a história gira em torno desse animal. E, para finalizar, um menos conhecido, mas não menos importante, que é o Nicolau, que é o burro aqui do Pagador de Promessas, que é a grande paixão da vida do Zé do Burro, né, que é o personagem principal aqui da obra, que tem diálogos também maravilhosos, diálogos não, monólogos, dele com o burro, e é também uma presença bastante importante na história. Então, é isso. Se você conhece mais algum exemplo de animais na literatura, se leu mais coisa envolvendo animais, deixa as dicas aí nos comentários. Quem sabe eu volto a fazer um outro vídeo. Esses são apenas alguns dos exemplos que eu me lembrei aqui no momento. E a gente, então, pode pensar em fazer uma continuação para esse vídeo. Então, deixem aqui também as dicas de leituras com animais que vocês fizeram ou têm vontade de fazer. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, se inscrevam no canal se estão chegando agora. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.